Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Você já ouviu falar de Nemésio Oseguera Cervantes, o misterioso El Mencho? De uma vila humilde em Michoacán a uma das figuras mais procuradas do México, ele construiu um império que desafia autoridades e intriga o mundo. Quem é o homem por trás do codinome? Como ele passou de agricultor a líder de uma das organizações mais poderosas do planeta? Neste vídeo, mergulhamos na história de El Mencho, sua ascensão, os rumores sobre sua queda, os segredos de sua fortuna e os dramas de sua família. Prepare-se para uma história cheia de reviravoltas. Mas antes, curta, se inscreva no canal e clique no botão de hyper para não perder nenhum detalhe dessa história insana. Bora pro vídeo. Nemésio Oseguera Cervantes, mais conhecido pelo apelido El Mencho, não é apenas uma figura pública, mas um ícone da clandestinidade que transformou a dinâmica do submundo organizado no México. Como líder de uma influente organização de Jalisco, sua trajetória é marcada por ações implacáveis, estratégias sofisticadas que desafiaram autoridades e uma rede de influência que se estende desde pequenas comunidades rurais até mercados globais. Nemésio Oseguera Cervantes veio ao mundo em 17 de julho de 1966, em Naranjo de Xila, uma vila rural no município de Aguililla, em Michoacán, México. Algumas fontes sugerem que ele nasceu como Rubem, mas adotou o nome Nemésio em homenagem a uma pessoa importante em sua vida. Seu apelido, El Mencho, é uma variação sonora de seu nome. Sua história reflete a realidade de muitos mexicanos. Criado em um ambiente humilde, em uma família de poucos recursos, dedicada à agricultura, especialmente ao cultivo de abacates na região. Nemésio cresceu ao lado de seus pais, Miguel Oseguera e Aurora Cervantes, e de seus 5 irmãos, Juan, Abraham, Miguel, Antônio e Marim. Ele não concluiu os estudos formais, abandonando a escola aos 14 anos, enquanto cursava o 5º ano do ensino fundamental para trabalhar no campo, cuidando de plantações. No final dos anos 1980, migrou para os Estados Unidos, estabelecendo-se na Califórnia. Registros indicam que ele cruzou a fronteira várias vezes usando diferentes identidades, como Rubem Ávila, José Lopes Prieto, Miguel Valadez, Carlos Hernandes Mendoza e Roberto Salgado, entre outros, para manter sua discrição no país. Em 1986, Nemésio Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho, vivia na região da Baía de São Francisco, onde, aos 19 anos, foi detido pelas autoridades por posse de bens roubados e por portar uma pistola carregada. Em 1989, ele enfrentou nova prisão em São Francisco, acusado de envolvimento com a venda de substâncias ilegais. Meses depois, foi deportado para o México, mas conseguiu retornar aos Estados Unidos e se estabelecer novamente em São Francisco. Em setembro de 1992, foi capturado em Sacramento, Califórnia, enfrentando acusações federais relacionadas a entorpecentes. De acordo com registros judiciais, Nemésio e seu irmão Abraham estavam em um bar chamado Imperial, em São Francisco, para negociar a venda de uma pequena quantidade de substâncias por $9.500. Abraham liderava a transação, enquanto Nemésio atuava apenas como observador. Aos 26 anos, mais jovem que o irmão, ele demonstrou astúcia ao perceber que algo estava errado. Os compradores entregaram notas de dólar perfeitamente organizadas, diferente do habitual, o que levantou suas suspeitas sobre uma possível armadilha policial.
Por meio de uma conversa interceptada pelas autoridades, Nemésio alertou Abraham para não continuar negociando com aqueles homens, pois desconfiava que fossem policiais disfarçados. 3 semanas após o incidente, ambos foram presos e levados a julgamento. Nemésio insistiu em sua inocência, afirmando que não estava envolvido na transação de substâncias e que os agentes disfarçados estavam distorcendo os fatos. No entanto, a promotoria alegava que os irmãos agiam em conjunto. Diante de um dilema, Nemésio sabia que, se declarasse inocência, Abraham, que já tinha antecedentes graves relacionados a entorpecentes, poderia enfrentar uma pena muito severa, possivelmente prisão perpétua. Seus advogados acreditavam que, em um julgamento com júri, Nemésio teria chances de vencer o caso. Mesmo assim, ele optou por se declarar culpado, protegendo o irmão de uma sentença mais pesada. Abraham recebeu uma pena de 10 anos, enquanto Nemésio foi condenado a 5 anos, cumprindo sua pena no Centro Correcional Big Spring, no Texas, conhecido por abrigar muitos imigrantes sem documentação. Após 3 anos, ele obteve liberdade condicional e foi deportado para o México aos 30 anos. De volta ao seu país, Nemésio ingressou nas forças policiais locais nas regiões de Cabo Corrientes e Tomatlán, no estado de Jalisco. Mais tarde, Nemésio Oseguera Cervantes casou-se com Rosalinda González Valência, uma das irmãs da família Valência, com o objetivo de fortalecer laços com seus cunhados, que gerenciavam as finanças de uma organização que posteriormente se tornaria uma das mais influentes do México. Dessa união, nasceu seu primeiro filho, Rubén Oseguera González, conhecido como El Mensagito. Depois, vieram Jéssica Johanna Oseguera González e a caçula, Laisha Michel Oseguera González. Nemésio também assumiu a responsabilidade de criar seu enteado, Juan Carlos Valência González. Naquela época, ele já integrava um grupo liderado pelos irmãos Valência, que mais tarde ficou conhecido como uma organização poderosa. Autoridades mexicanas e internacionais acreditam que, durante esse período, Nemésio, conhecido como El Mencho, envolveu-se na produção e comércio de substâncias químicas em Redwood City, ao lado de seu cunhado Abigael González Valência, apelidado de El Cachetes. Apesar de sua influência, Nemésio preferia manter-se discreto, quase desconhecido tanto para a sociedade quanto para as autoridades. No entanto, no universo das rinhas de galo, ele era uma figura reconhecida, onde sua paixão por esse hobby o destacava. Nemésio, conhecido como El Mencho, era uma figura conhecida nas rinhas de galo em Michoacán, onde apostava dinheiro e outros itens de alto valor. No meio, ele era chamado de galero, um apelido que refletia sua fama. Ele gostava de estar acompanhado de pessoas atraentes enquanto assistia às competições acirradas entre os galos. Suas apostas em eventos privados chegavam a valores altos, com entradas iniciais de cerca de $160 mil. Nemésio investia apenas em galos de alta qualidade, sendo que mesmo os mais acessíveis custavam pelo menos $800. No México, as rinhas de galo são uma tradição que mistura cultura e esporte, sendo legalizadas e defendidas por organizações como parte da história do país. Contudo, a falta de regulamentação total nas apostas faz com que essas atividades também toquem o universo da ilegalidade. A organização que Nemésio passou a liderar tem raízes em um grupo que operava desde os anos 1990, envolvido em atividades ilícitas. No início de sua trajetória, no grupo conhecido como Organização Milênio, Nemésio Oseguera Cervantes, apelidado de El Mencho, atuava como parte de uma equipe responsável pela segurança de Armando Valência Cornélio, conhecido como El Maradona. Em 12 de agosto de 2003, seu líder foi detido pelas autoridades mexicanas. Quase ao mesmo tempo, um grupo rival, apoiado por outra organização poderosa do Golfo, iniciou uma ofensiva em Michoacán, forçando a família Valência a se mudar para Jalisco. Nemésio foi para Guadalajara, capital do estado, junto com seu sogro, José Luiz González Valência, chamado de El Kilo, e Román Caballero Valência. Em Jalisco, o grupo formou uma aliança com uma célula de Sinaloa, liderada por Ignacio Nacho Coronel, um importante aliado de Joaquim El Chapo Guzmán. Sob o comando de Nacho Coronel, Mencho e sua equipe
assumiram a gestão das operações financeiras e logísticas nos estados de Colima e Jalisco. Apesar da colaboração próxima com a organização de Sinaloa, começaram a surgir tensões internas devido a rivalidades e conflitos com outros grupos. Em 28 de outubro de 2009, Oscar Orlando Nava Valência, conhecido como El Lobo, líder principal da organização Milênio, foi preso. Em 6 de maio de 2010, seu irmão Juan Carlos, apelidado de El Tigre, também foi detido. Pouco depois, em 29 de julho de 2010, Ignacio Nacho Coronel foi dado de baixa em um confronto com o exército mexicano em Zapopan, Jalisco. Esses acontecimentos fragmentaram a organização Milênio em duas células rivais, chamadas Los Torcidos e La Resistência, que iniciaram uma disputa pelo controle das operações em Jalisco. A célula Los Torcidos se consolidou como a organização que hoje é conhecida e liderada por El Mencho. Durante essa luta pelo poder, uma parte do grupo queria nomear Elpidio Mojarro Ramírez, conhecido como El Pilo, como líder. Já Eric Valência Salazar apoiava El Mencho para assumir o comando. No meio do conflito, Mencho exigiu que a outra célula entregasse Gerardo Mendoza, apelidado de Cato ou Coxi, acusado de ordenar a eliminação de um grupo leal a ele em Tecomán, Colima. A recusa em atender a essa exigência desencadeou um confronto interno. Por volta de 2010, após a divisão de um grupo anterior, uma nova organização independente começou a ganhar força, tornando-se uma das mais influentes e temidas do México. Nemésio Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho, que antes ocupava um cargo importante na organização original, assumiu o comando da célula que se consolidaria como um grupo poderoso. Em 2011, essa organização ficou conhecida publicamente ao assumir a responsabilidade por ações impactantes em Veracruz, deixando mensagens que declaravam sua intenção de enfrentar grupos rivais, como outras organizações poderosas da região. Eles usaram um lema que sugeria proteger os cidadãos contra esses rivais, embora isso fosse, em grande parte, uma tática para justificar sua expansão territorial. Sob a liderança de El Mencho, o grupo cresceu rapidamente, estabelecendo presença em vários estados mexicanos e criando uma rede global de operações. Em agosto de 2012, apesar de boatos sobre sua captura, Nemésio conseguiu escapar de uma operação policial em Guadalajara. Para atrapalhar as ações das autoridades e permitir que seus membros fugissem, o grupo criou várias barricadas, bloqueando estradas principais de Guadalajara com veículos em chamas. El Mencho continuou evitando as forças de segurança, enquanto as táticas ousadas e o crescente poder de sua organização chamaram cada vez mais a atenção do governo. Como líder, ele fortaleceu seu comando, expandindo áreas de atuação e influenciando autoridades públicas. O que começou como um pequeno grupo se transformou em uma das principais organizações do México, o CJOQNG. Durante esse processo, Nemésio se tornou uma das figuras mais procuradas do país. Sua ascensão foi impulsionada por uma combinação de estratégias chamativas e ações públicas que destacaram a presença de seu grupo no cenário nacional. As ações diretas da organização liderada por Nemésio Oseguera Cervantes contra as forças de segurança fizeram dele uma figura vista pelas autoridades como uma grande ameaça ao Estado mexicano. Com a queda de outros líderes influentes no país, Nemésio ganhou destaque, poder e notoriedade. De acordo com fontes oficiais, ele supervisiona todas as operações da Organização de Jalisco nos estados de Jalisco, Colima e Guanajuato, onde estabeleceu uma base sólida para atividades ilícitas, como a produção e distribuição de substâncias químicas. No México, duas grandes organizações dominam cerca de metade do território, a de Nemésio e outra baseada no Pacífico, operando em 15 estados. Enquanto isso, grupos rivais, como os de Tamaulipas e Michoacán, foram reduzidos a apenas uma região cada. Atualmente, 9 organizações desse tipo seguem ativas no país, com suas células reduzidas de 45 para 37. Em estados como Morelos e Guerreiro, pelo menos 3 grupos operam simultaneamente. Entre 2014 e 2016, algumas organizações, incluindo a de Mencho,
mantiveram sua presença territorial quase intacta, perdendo influência apenas na Cidade do México. A organização de Nemésio opera atualmente em 8 estados mexicanos, mais do que qualquer outro grupo semelhante no país. Sua estrutura é altamente centralizada, dependendo diretamente de sua própria rede, sem contar com aliados externos. As autoridades mexicanas apontam como principais colaboradores de El Mencho nomes como Rosário Alcaraz Brambila, conhecido como El Chayo ou El Monstro, Roberto Queiroz Montejano, apelidado de El Paro, Juan Carlos Márquez Pérez, chamado de El Duende ou El Tecolote, e Sérgio Kurt Schmidt Sandoval, conhecido como La Pistola. Entre os líderes das principais divisões estão Daniel Quintero Riestra, o El Dani, seu irmão Luiz Ignácio, apelidado de El Nacho, além de Jorge Manuel Pisano Jiménez, chamado de El Grande, Joel Alvarado Ponce e Alejandro Bautista Páramo. A organização mantém forte controle em estados como Jalisco, Colima, Nayarit e Veracruz, onde gerencia suas operações principais, além de atuar em Guanajuato, Morelos, Guerreiro e Michoacán, onde enfrenta grupos rivais em disputas territoriais. No cenário internacional, a organização mantém conexões com redes nos Estados Unidos, América Latina, Europa, Ásia e África, focando principalmente na distribuição de substâncias como coca e compostos químicos. A Organização de Sinaloa, conhecida também como Organização do Pacífico, foi a única a aumentar sua presença territorial nos últimos anos. Em 2014, atuava em 6 estados mexicanos. Hoje, está presente em 7. Em Coahuila e Durango, é a única organização operando, enquanto divide espaço com outros grupos em Sinaloa, Chihuahua, Baja Califórnia Sur e Sonora. Em março de 2017, Nemésio Oseguera Cervantes ordenou a eliminação de Carlos Henrique Sánchez Martínez, conhecido como El Cholo, um ex-membro de sua organização que o traiu ao conspirar contra antigos aliados. El Cholo havia ordenado a queda de um operador financeiro apelidado de El Colombiano, mas a tentativa de eliminá-lo falhou. Em retaliação, El Cholo fundou um novo grupo, chamado Nueva Plaza, ao lado de Eric Valência Salazar, um dos cofundadores da organização de Nemésio, que também se separou do grupo original e assumiu uma posição de liderança no novo grupo. Mais tarde, em 18 de março de 2021, El Cholo foi encontrado eliminado, envolto em plástico, em um banco de parque no centro de Tlaquepaque. Em 23 de março de 2018, circularam rumores de que El Mencho teria sido dado de baixa em um confronto com o exército mexicano na região conhecida como Triângulo Dourado, formada pelos estados de Sinaloa, Durango e Chihuahua, após um ataque envolvendo disparos de um helicóptero militar. No entanto, a informação foi desmentida pela imprensa e pelas autoridades mexicanas. No mesmo ano, Mencho foi apontado como responsável por um ataque contra um ex-procurador de Jalisco, ocorrido do lado de fora do restaurante Santorí, em Guadalajara. Desde a formação de sua organização, El Mencho expandiu suas operações para diversos estados mexicanos, com forte presença em Guanajuato, Jalisco, Colima, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Cidade do México, Veracruz, Querétaro, Yucatán e Quintana Roo. Internacionalmente, a organização mantém conexões nos Estados Unidos, Chile, Colômbia, Japão, Austrália, Espanha e possivelmente em países como Canadá, Argentina, Países Baixos, Nigéria, Marrocos, Rússia, Balcãs, Oriente Médio, China, Coreia do Sul, Alemanha, Peru, América Central, Bolívia, Malásia, Indonésia, Laos, Vietnã, Polônia e Camboja. Em 2018, pela primeira vez, a organização de Nemésio superou a de Sinaloa no controle das operações nacionais e internacionais. Em 2018, as autoridades mexicanas elevaram para 30 milhões de pesos mexicanos a recompensa por informações que levassem à captura de Nemésio Oseguera Cervantes, o El Mencho, tornando-o, ao lado de Ismael El Mayo Zambada, líder de outra organização, uma das figuras mais procuradas do México. Pela primeira vez,
a agência antidrogas dos Estados Unidos falou abertamente sobre a riqueza acumulada pelo líder da organização de Jalisco, que inclui propriedades luxuosas à beira de uma lagoa no Pacífico mexicano, mais de 100 restaurantes de culinária japonesa, shoppings, empresas imobiliárias, uma marca de tequila planejada para exportação à Europa, barras de ouro usadas para movimentações financeiras ilícitas e até um rancho com animais exóticos, como um tigre de Bengala e aves raras. Esses bens, confiscados por autoridades mexicanas e estadunidenses nos últimos anos, são considerados parte de uma rede de empresas usada para ocultar recursos e financiar atividades ilegais. Em 2019, o chefe da equipe da agência federal estadunidense, Cahill Mori, responsável por localizar Nemésio, estimou que sua fortuna poderia variar entre 500 milhões e $1 bilhão, o que o colocaria entre os capos mais ricos do mundo. Atualmente, ele se esconde nas montanhas do oeste mexicano. Diferentemente de outros líderes que exibiam sua riqueza em festas extravagantes ou restaurantes de luxo, Nemésio Oseguera Cervantes, o El Mencho, leva uma vida discreta e reservada, longe das grandes cidades, para evitar ser localizado pelas autoridades. Dirigir um carro de luxo, como um Lamborghini ou Ferrari, não faz sentido quando se vive escondido nas montanhas e perseguido pela polícia. Por outro lado, outros membros de sua organização e de seu braço financeiro, conhecido como Los Queens, adotam um estilo de vida ostentoso. Muitos deles viajaram para lugares como Ibiza, alugando iates luxuosos, acompanhados de várias pessoas e bebidas alcoólicas, além de comprarem joias caras, cavalos de corrida e outras excentricidades. A organização de Jalisco se tornou uma das mais influentes do momento, aproveitando o período da pandemia de Covid-19 para expandir suas operações por vários estados mexicanos. Apesar disso, pouco se sabe sobre o próprio Nemésio. Ele é reservado, evita aparições públicas e não busca ser uma figura popular, como outros líderes que cultivaram uma imagem carismática junto ao povo. Sua postura discreta reflete uma nova geração de líderes que preferem agir nas sombras. O crescente destaque da organização liderada por Nemésio Oseguera Cervantes, o El Mencho, aumentou a pressão sobre o presidente Andrés Manuel López Obrador para capturá-lo. Se as Forças Armadas mexicanas realizassem um esforço conjunto, é provável que conseguissem localizá-lo, mas isso não garantiria um México mais seguro. A organização poderia se enfraquecer ou se dividir, mas outra pessoa assumiria o comando. Em julho de 2019, Martín Godoy Castro, secretário de Segurança Pública de Michoacán, morreu em um acidente de helicóptero enquanto seguia para um evento em Huetamo, partindo de Morelia. Mencho foi apontado como possível responsável pelo incidente. No mesmo ano, autoridades chilenas, em colaboração com a promotoria mexicana especializada em crimes organizados, investigaram uma empresa mexicana, resultando na apreensão de 3.805 quilos de substâncias ilícitas, avaliadas em milhões de dólares. A operação, chamada Azteca, envolveu a polícia, a alfândega, a marinha e o Ministério Público no Porto de San Antônio, na região de Valparaíso. A carga, vinda do porto de Manzanillo, no México, estava escondida em contêineres declarados como contendo 1.328 caixas de cerâmica, mas na verdade transportavam 1.700 quilos de substâncias. Dias depois, em dezembro, quase 2 toneladas foram confiscadas. A expansão para a América Latina reflete a busca por novos mercados, já que restrições legais em algumas regiões dos Estados Unidos reduziram as vendas. A família de El Mencho tem um histórico extenso. Na década de 1990, seu irmão Abraham foi condenado a 10 anos de prisão na Califórnia. Em 2013, autoridades mexicanas o acusaram de um delito sério em Michoacán, mas as acusações foram retiradas e o caso arquivado. Outro irmão, Marín, enfrentou acusações em um tribunal da Califórnia, mas os detalhes não são públicos. Antônio, que também vivia nos Estados Unidos, foi libertado de uma prisão no Mississippi em 2001, após cumprir pena por danos à propriedade. Em 4 de dezembro de 2015,
ele foi detido em Jalisco pelo Exército e pela Marinha Mexicana, acusado de ser um dos principais operadores financeiros de Nemésio. Segundo o governo mexicano, os irmãos Juan e Miguel também estão ligados à organização de Jalisco. Juan enfrentou acusações de roubo em Michoacán, mas o caso foi arquivado. Em 2016, as autoridades suspeitaram que Omar Eleazar Oseguera Cervantes, genro de Nemésio, fazia parte da liderança da organização, atuando como um dos principais responsáveis pela segurança. O cunhado de Nemésio, Elvis González Valência, foi preso em 2016, acusado de gerenciar as finanças do grupo, mas foi liberado em dezembro do mesmo ano. Em maio de 2018, Rosalinda González Valência, esposa de Nemésio Oseguera Cervantes, conhecida como a Chefa, foi detida por acusações de movimentação financeira ilícita. Ela foi liberada em setembro do mesmo ano após pagar uma fiança de $78 mil, mas continua enfrentando processos judiciais. Em fevereiro de 2020, Jéssica Johanna, filha de Nemésio, então com 33 anos e apelidada de La Negra, foi presa em Washington, enquanto visitava seu irmão Rubén, que havia sido extraditado para os Estados Unidos por atividades ilícitas. Jéssica foi acusada de realizar transações com empresas listadas como suspeitas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e de oferecer suporte financeiro à organização de Jalisco. Em 12 de março de 2020, ela se declarou culpada e, em 11 de junho, foi condenada a 2 anos de prisão. Apesar da prisão de vários líderes, a organização continuou suas operações internacionais de movimentação financeira. Em junho de 2020, as autoridades mexicanas congelaram contas bancárias ligadas ao grupo e fecharam empresas de fachada usadas para ocultar recursos em Jalisco, Quintana Roo e Cidade do México. Nos Estados Unidos, o Departamento do Tesouro também identificou empresas supostamente usadas pela organização para movimentar fundos entre os dois países. Mesmo com esses golpes, as atividades do grupo permaneceram firmes e continuaram a se expandir. Em 16 de novembro de 2021, Rosalinda foi novamente detida por forças da Secretaria de Defesa Nacional em Zapopan, Jalisco. Na ocasião, descobriu-se que ela atuava como responsável pelas finanças da organização de Jalisco. Após a prisão, Rosalinda foi imediatamente transferida para o Centro Federal de Readaptação Social Feminino, em Coatlán del Rio, Morelos. A detenção desencadeou operações na região, pois as autoridades buscavam 2 membros da Marinha Mexicana supostamente raptados. Laisha Michelle Oseguera González, filha de Nemésio e Rosalinda, junto com seu namorado, Cristian Fernando Gutierrez Ochoa, foram apontados como os possíveis responsáveis pelo rapto dos 2 marinheiros em Zapopan. O incidente ocorreu às 23 horas de 15 de novembro de 2021, em um supermercado na Colônia del Valle. Um capitão da Marinha fazia compras no local, enquanto seu motorista e sua secretária aguardavam no estacionamento. Nesse momento, sicários abordaram os marinheiros e os levaram. As autoridades iniciaram uma intensa operação para localizar os responsáveis. Em dezembro de 2022, Antônio Oseguera Cervantes, irmão de Mencho, conhecido como Tony Montana, foi preso durante uma operação militar em Guadalajara. Desde julho de 2020, circularam rumores sobre a suposta que de El Mencho, com especulações não confirmadas apontando que ele enfrentava problemas de saúde. Informações divulgadas revelaram que ele mandou construir um centro médico em El Alci, uma pequena comunidade em Vila Purificación, Jalisco, para tratar uma condição renal que o afetava há algum tempo. Devido ao seu perfil discreto e à falta de identificação pelas autoridades, boatos sobre sua morte surgiram repetidamente. Em fevereiro de 2022, reportagens da imprensa mexicana sugeriram que Nemésio teria sido morto em um confronto entre sua organização e grupos rivais. Outros rumores, espalhados por adversários em mensagens deixadas em Guadalajara, afirmavam que ele faleceu de insuficiência renal em um hospital da cidade. Em 13 de fevereiro de 2022, também houve relatos não confirmados de que ele sofreu uma parada respiratória enquanto recebia tratamento em uma clínica particular em Guadalajara. A persistência desses rumores
pode estar ligada ao fato de que, anos atrás, foi divulgado que Nemésio sofria de insuficiência renal crônica, uma condição muitas vezes associada à diabetes, exigindo acompanhamento médico constante. Alguns meios de comunicação locais relataram que líderes regionais e aliados usaram redes sociais para anunciar a morte de Nemésio, destacando frases como "o herdeiro está chegando", sugerindo que outra pessoa assumiria o comando da organização. Com os rumores sobre o fim de Nemésio, a organização que ele liderava começou a mostrar sinais de divisões internas, com líderes locais buscando maior independência. Mensagens públicas encontradas em Colima, supostamente assinadas por um grupo independente liderado por José Bernabé Brizuela Meraz, conhecido como Lavaca, reforçaram essas especulações. Além disso, houve um aumento em atividades ilícitas, como extorsões e sequestros, atribuído a decisões de novos líderes, possivelmente ligados à família de Nemésio. Após a prisão de Ismael El Maio Zambada, líder de outra organização, em julho de 2024, Nemésio passou a ser considerado a figura mais procurada do México. No entanto, nem o governo mexicano, nem as autoridades dos Estados Unidos confirmaram oficialmente sua queda. Em 4 de dezembro de 2024, a DEA elevou a recompensa por informações que levassem a captura de Mencho para 15 milhões de dólares, incluindo-o em sua lista de mais procurados, o que sugere que ele ainda é alvo de buscas. Em 4 de janeiro de 2025, o jornalista Ricardo Ravelo publicou um artigo afirmando que fontes anônimas da DEA confirmaram a queda de Nemésio em 2022, devido à sua doença renal, e que familiares realizaram cerimônias em sua memória. Contudo, as autoridades mexicanas evitaram confirmar a notícia, possivelmente para prevenir um aumento de conflitos no país. Por fim, em 9 de janeiro de 2025, durante uma coletiva de imprensa, o procurador-geral, Alejandro Gertz Manero, declarou que não havia informações concretas sobre o caso, deixando a situação de Nemésio incerta até os dias de hoje. Salve família! O que acharam da história de Nemésio Oseguera Cervantes, o El Mencho? Uma trajetória cheia de mistérios, reviravoltas e polêmicas que marcou o México e o mundo. Se vocês curtiram esse mergulho na vida de uma das figuras mais enigmáticas da atualidade, já deixem o like. Ainda não é inscrito? Clica agora no botão de inscrição e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E tem mais! Quer apoiar nosso trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos? Tornem-se membros do canal e façam parte da nossa comunidade. E não esquece de conferir o vídeo que está aparecendo na tela agora para continuar explorando histórias incríveis com a gente. Até a próxima! Sejam todos muito bem-vindos à loja do canal. Vocês amam séries e filmes que marcaram suas vidas? Agora é hora de levar seus ícones favoritos para onde você for. Na loja do canal, temos as melhores capas personalizadas para celulares, com designs exclusivos dos maiores sucessos do cinema e das séries. Quer o clássico terno preto de um mafioso icônico? A imagem que te marcou no filme? Ou o rosto marcante daquele personagem inesquecível? Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Capas feitas com qualidade premium, alta definição de imagem e materiais resistentes para proteger seu celular com muito estilo. Entregamos em todo o Brasil, com frete rápido e pagamento fácil, porque seu celular merece ser único, assim como você. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção.